Muito boa tarde, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa O Verbo, este programa bíblico e cristocêntrico. É importante que se diga, de fato, que é um programa cristocêntrico, porque nós aqui queremos apenas buscar aquilo que é a vontade de Jesus, aquilo que é a vontade do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, e agradecemos a Ele pela oportunidade que nos dá de trazermos um programa à sua casa que aborda aquilo que é a essência da sua palavra. Seja bem-vindo mais uma vez, fica aí conectado à TMT, Star Times e também à TV Cabo. A Mega Televisão é a televisão que você deve de fato estar conectado, não há outra, não há concorrência, somos apenas nós, aqueles que Deus escolheu para trazer esta palavra para a sua vida. Queremos agradecer imensamente a todo o apoio, todo o carinho e toda a oração que o povo de Deus tem feito com relação ao programa O Verbo. Vocês com certeza sentiram a minha ausência no programa de domingo passado, que foi uma bênção. Quero também agradecer ao pastor Feliciano Wash por ter aqui nos ajudado a dar continuidade a este programa. Não somos insubstituíveis, nós estamos aqui pela graça de Deus. A qualquer momento Deus nos tira daqui e coloca outra pessoa para dar continuidade com aquilo que são os seus planos, e é bom que assim seja, porque a partir do momento em que o homem pensa que ele é o detentor de todo conhecimento, somente ele faz, já não ouve mais conselhos, já não se aproxima de ninguém, não precisa de ajuda, esse homem já está caído. Então nós damos graças a Deus por termos irmãos, amigos, colegas que podem de fato dar continuidade à palavra de Deus, à pregação, e assim ficamos confortáveis porque sabemos que se por algum motivo Deus nos chamar daqui para um outro lugar, para fazer uma outra coisa, o programa O Verbo está em boas mãos, Deus está no controle. Hoje nós trazemos aqui um programa que de fato vai lhe colocar aí assentado. Prepare a sua Bíblia, prepare o seu caderno de notas, porque vamos falar sobre a lei da semeadura. A lei da semeadura. Eu tenho certeza que você já ouviu falar aí, a lei da semeadura. Hoje trazemos aqui o Bispo Antônio Oliveira para conversar conosco sobre esta questão, sobre este aspecto, sobre este princípio, ou como nós colocamos, lei da semeadura. Por isso, vamos ser abençoados. Hoje vai ser um programa cheio de bênção. Fica aí conectado, não saia daí, porque realmente Deus vai falar consigo nesta tarde, em nome de Jesus. Quero também convidá-lo a conectar-se à Mega Televisão através do nosso departamento comercial. Você que tem assistido o programa O Verbo, quer saber como é que pode realmente usar do programa para veicular alguma informação, publicitar o seu produto, entre em contato com a nossa linha comercial Mega Televisão, ou pode também entrar em contato direto com o reverendo JC Maloa, eu mesmo, e irei lhe dar aquilo que são as dicas para que possamos fazer o merchandising do seu produto. Neste momento, vamos à palavra de Deus e quero convidá-lo a ir à Bíblia, o livro de Marcos, capítulo 4, versículo 26. A Bíblia ensina, no versículo 26 de Marcos 4, o seguinte: ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. 30. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. Eu vou parar aqui e vou dar as boas-vindas ao Bispo Oliveira por mais uma vez estar aqui conosco. Nós tínhamos dito no programa passado que havíamos de dar continuidade a esta questão da semeadura, da semente, e é muito bom de ter aqui na casa mais uma vez. Meu amigo, meu irmão JC Maloa, reverendo, amado, para mim é sempre motivo de grande alegria estarmos juntos. Amém.
porque temos a real convicção que estamos edificando o reino de Deus, né? Amém. E eu cumprimento todos os nossos telespectadores, sabendo que não só nesse programa, nas outras programações também, Deus tem falado de uma forma muito especial com todos vocês, e hoje não será diferente. Eu creio que Deus tem uma revelação que causará uma verdadeira revolução na sua vida. Por isso, como disse o nosso amado reverendo, tome aí da sua caneta, do seu livro de anotação, porque muitos pontos, né, dessa ministração, eu creio que virá como uma revelação na sua vida, né? Amém. Eu cumprimento a direção de toda a direção da TV Mega e também toda a sua equipe desse programa maravilhoso, né, o Amém. Verbo. E eu me sinto acolhido, me sinto já participante dessa equipe, né? Amém. E assim eu agradeço mais uma vez o convite. Amém. Graças a Deus. Amém. Quero aproveitar também a oportunidade para agradecer os pastores de Nampula que me acolheram na semana passada. Tivemos um grande tempo lá em que estivemos confraternizando, falando sobre aquilo que são os desafios da igreja nestes tempos de Covid-19. Minha saudação especial para os pastores de Nampula e para toda a província e cidade de Nampula. Muito obrigado por terem me acolhido com muito carinho, com muito amor. Eu senti-me muito confortável aí nessa cidade maravilhosa. Um coração muito grande para Nampula. Bispo, a palavra aqui, ela diz-nos que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança uma semente, no versículo 26. E no versículo 30, Jesus Cristo diz novamente, aqui compararemos o reino de Deus. E ele usa o grão de mostarda, que é a menor semente. Ele compara o reino de Deus a uma semente. E, em versículos, temos 2 versículos aqui, mas nós encontramos esta analogia do reino de Deus e a semente. Por que esta analogia? Por que esta comparação? Tem muita coisa que podia ser usada para comparar o reino dos céus, mas por que o nosso Pai escolheu semente? É interessante que todo o contexto do Novo Testamento, nós percebemos tanto Jesus como os diversos apóstolos nas suas cartas, usando esse princípio aí da semente, né? E é claro que nós precisamos estudar a palavra de Deus com entendimento. Pedir aí o auxílio, a ajuda do Espírito Santo, que é aquele que nos revela a sua palavra. Agora, existe por trás de tudo isso um princípio, um fundamento. De maneira que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é um instrumento que nos traz revelação, mas ela nos transmite princípios. E do princípio que vem a revelação. Nós precisamos ficar muito atento quando Jesus e os apóstolos estão falando sobre semente. Aí nós percebemos que há uma mudança, há uma alteração da velha aliança para a nova aliança. Enquanto na velha aliança nós falávamos sobre dízimos, sobre ofertas, né? Agora tudo no Novo Testamento, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, se traduz em sementes. Tanto é que Marcos 4:26 começa dizendo que o reino de Deus é assim. Ou seja, tudo no reino de Deus funciona desta maneira, como se um homem estivesse lançando semente à terra. É curioso notar que a maioria dos homens no planeta tem grande dificuldade de entender essa transição ou essa grande revelação que é Jesus Cristo na nossa vida. É muito importante também deixar muito claro que não existe nenhum outro evento, nenhum outro acontecimento na história da humanidade que supere ou tenha maior importância do que o nascimento, a vida e a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. E segundo este evento, ainda hoje, depois de 20 séculos, muitos homens no planeta ainda andam numa esquizofrenia, não sabem o que é de Deus e o que não é de Deus. Agora é claro que, unidos ali com a sua própria carne, a sua alma, e também com o próprio Satanás, o mundo,
a morte, a família, que são os inimigos que a Bíblia nos apresenta, né? São 5 inimigos. Então, nessa união, levam a maioria dos homens ao engano, à falta de entendimento da palavra. É por isso que ainda hoje nós percebemos muitas pessoas ainda sem o conhecimento e sem a bagagem necessária para ensinar sobre as Escrituras Sagradas. O que é altamente lamentável, evidentemente. Mas nós consideramos que o teto do planeta Terra é o Monte Everest, né? Com seus 8.850 metros de altura. Ele está localizado entre o Himalaia e a China, né? E muitos amantes das alturas, buscando galgar aquele monte, acabam ali perdendo as suas vidas. E muitos deles acabam sendo até mutilados, né, por isso. Mas nós temos um outro monte, que não é o mais alto, não é o mais badalado. No quadro geográfico não chega nem a ser um monte, né? É um montículo, é uma pequena saliência, que é o Outeiro do Calvário. Mas é para lá que todos os holofotes da humanidade estão voltados. Foi ali que Deus, ele cumpriu a sua suprema vontade. Ali foram crucificados 3 homens e apresentados 2 destinos. Então, a morte de Jesus Cristo é o ponto alto, é a marca principal na vida do ser humano. E de todos os versículos da Bíblia, nós temos aí o versículo ouro, o versículo áureo, temos o eixo da Bíblia, o centro da Bíblia, né? Que é João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você vê que nesta grande revelação nós encontramos a maior das semeaduras de todos os tempos. Deus semeou o único Filho. Ele só tinha um. E ele semeou. O próprio Jesus já deixou registrado em João capítulo 12, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não pode fertilizar e nem frutificar. Como Jesus é a divina e boa semente, ele foi enviado como o único filho, semeado, e pela sua ressurreição, Deus hoje tem milhares e milhares de filhos espalhados pelo planeta. Isso é lei de semeadura. Então Deus semeou tudo que ele tinha para colher muitos e muitos que hoje nós temos no planeta e até a consumação dos séculos. Então por aí você já percebe a grande revelação de Deus. O próprio Jesus, quando ele nasceu, o Pai lhe deu um grande presente. Mandou através dos magos ouro, incenso e mirra. E aquela semeadura que o Pai fez logo no nascimento proporcionou que a família, né, tivesse todo o suprimento para o Egito, depois para voltar, para se estabelecer, até que pudesse estabelecer ali a carpintaria e dar sequência ao seu suprimento. Mas veja que tudo está ligado à questão da semeadura. E nós precisamos entender isso. E quando em Marcos nós encontramos que quando o homem semeia, logo em seguida ele pode dormir, ele pode descansar. Por quê? A terra por si mesmo germina. A terra por si mesmo dá o crescimento. E o homem não sabe como. A questão é que, quando ele acorda, ele dá de cara com a sua colheita. E eu quero aqui chamar a atenção e pedir para um exemplo muito elementar. Eu creio que muitos de vocês que estão nos ouvindo e assistindo, vocês já tiveram a experiência de plantar milho, né? Ou a maçaroca ali. Ou se você não teve essa experiência, você já viu alguém fazendo isso. E quando nós plantamos o milho, geralmente nós fazemos uma covinha e colocamos ali aproximadamente 3 ou 4 grãos de milho. Não é isso? Aí quando cresce aquele pé de milho, ele dá em média 2 ou 3 espigas. Não é? E quantos grãos existem em cada espiga? Podemos calcular uma média de 600 grãos em cada espiga. Uma vez eu tive o cuidado de pegar uma espiga e contar.
Contei 600 grãos, uma espiga de milho média, né? Isso significa que você plantou 3 grãos e colheu 1.800. É assim que funciona a lei da semeadura. Você não sabe como, mas por isso que a Bíblia diz que aquele que semeia, ele colhe 30, 60, 100 vezes mais. E nisso muitos homens acabam sendo enganados, porque eles acham que os seus atos e as suas atitudes não têm uma colheita. Mas no reino de Deus é assim. E tudo que se estabelece no reino de Deus acaba também se estabelecendo no mundo. Então, como se um homem lançasse semente à terra. O que nós semearmos, nós vamos colher. Não tem como fugir. Então, a partir daí, então, nós vamos prosseguir nesse programa maravilhoso. É profundo, é muito profundo esta explicação que o Bispo Oliveira nos deu sobre a lei da semeadura. Mas eu quero buscar aqui algo que diz com relação à antiga aliança. Esta lei da semeadura, ela não funcionava na antiga aliança, ou o princípio em si não tinha sido estabelecido com a sabedoria e o conhecimento necessário para que fosse aplicável também na antiga aliança? Princípio é algo que é eterno. Ok. Então vamos voltar para Gênesis, né? Sempre que Jesus ele era indagado pelos fariseus, pelos discípulos, ele geralmente mostrava como era no princípio. Sim. Por quê? Este foi a primeira criação de Deus. Esta foi a primeira criação de Deus. Quando você pega em Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí você pergunta, qual foi a primeira coisa que Deus criou? Muitos vão dizer, os céus e a terra. Não, foi o princípio. No princípio. Gostei dessa. Percebe? Ok. Então, o nosso Deus é um Deus de princípio. De princípio. E quando ele fez toda a sua criação através do poder da sua palavra, porque é o único que tem o poder para criar, é Deus. O homem, Deus deu a ele o poder para transformação e vigiado por ele, né? Porque ele é o Todo-Poderoso. Mas poder para criar só o nosso Deus tem. Tanto é que ele é o Todo-Poderoso. Então ele fez toda a sua criação, fez os astros, ele fez as plantas, fez os animais. Depois de tudo isso, ele coroou a sua criação com o homem. Do próprio pó da terra, ele fez o homem e soprou sobre o homem o seu fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Aí começa a história, então, da operação do princípio através do homem. Deus deu a Adão a autoridade para colocar nome em todos os animais. Então nós vemos aí um super-homem, né? Operando no poder de Deus, e Adão começou a colocar lá, esse aqui chama cachorro, cachorro, cadela, não sei, gato, gata, pato, pata, elefante, elefanta, cobra macho, cobra fêmea, e Deus ficou impressionado. Agora você imagina o fôlego que tinha Adão, entrando nas águas dos mares e dos oceanos, ficando lá embaixo, no fundo do mar, e colocando nome em cada um dos peixes. Era um verdadeiro super-homem, né? Isso significa dizer que quando nós estamos operando pelo poder de Deus, é Deus que manifesta o seu poder através das nossas vidas para o louvor da sua glória. Mas de repente eu fico pensando, eu creio que você vai corroborar comigo, que Adão olhou para si e falou assim, bom, eles estão aí em pares, né? Um casal. E eu? Deus visitou então o coração de Adão e falou assim, você quer ser abençoado? Existe um princípio, uma lei da semeadura. Então você adormece, semeia algo que lhe custa, e ali Adão semeou uma costela de 300 gramas e colheu uma mulher de 70 quilos. Eu estou aqui fazendo uma analogia. Mas ele precisou semear algo que lhe custasse. E veja que foi antes do pecado. Então, a lei da semeadura foi estabelecida entre Deus e os homens antes mesmo do pecado.
Adão, para ser abençoado e ter a sua esposa, ele precisou semear algo que lhe custasse. E na proporção, quando eu faço aqui uma analogia de uma costela de 300 gramas, significa que a colheita é muito maior do que aquilo que você semeia. Então aí começou a história da semeadura. Oh my God, nós estamos aqui a devagar neste ensino profundo. O Antigo Testamento, falo da aliança, levou-me para o princípio e Sim. explicou aqui muito bem que os princípios são eternos. Exato. Moisés ele vem e estabelece o dízimo. Sim. Nós entendemos que muitas questões estavam ligadas ali ao culto no Antigo Testamento, elas estavam à volta disso, 10% do dízimo, das compensações que deviam acontecer, e depois também os jubileus, o perdão e por aí em diante. Embora Deus estabelecesse na sua palavra e até mesmo para obediência à sua palavra, era importante que houvesse justiça, porque havia coisas ali entre linhas muito interessantes, como por exemplo, nós vimos isso no livro de Ruth, que estava estabelecido também na lei, que quando eles faziam a debulha, né, quando tinham que deixar ficar ali alguns graus para que os pobres necessitados pudessem também pegar as espigas e por aí em diante. Isto tem a ver com amor, com justiça, o cuidado com os pobres e com os estrangeiros. E por aí fora. Mas o povo depois já pegou-se muito a questão do dízimo e por aí fora. Por que é que Moisés estabeleceu o princípio do dízimo e não colocou logo a priori o princípio da semeadura, sendo que o princípio da semeadura nos parece que traz mais benefícios, né? A gente colhe muito mais quando estamos a operar no princípio da semeadura do que propriamente no princípio do dízimo. Na verdade, assim, não só Moisés, como todos os homens de Deus do passado, da velha aliança, né? Os profetas, todo esse período aí de história da raça escolhida, que começou com Abraão e veio até Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, eles não tinham muito claro aquilo que era a vontade de Deus. Né? Então, tanto é que Paulo vem e diz que a velha aliança é sombra daquilo que haveria de acontecer no futuro. E tanto é que Deus nunca se agradou e nunca desejou estabelecer lei para o homem, e sim a graça. Como o povo, ele clamou por lei, então Deus, através de Moisés, estabeleceu a lei. Tanto é que é lei de Moisés, não é lei de Deus. Né? Você vê isso muito claro. Você pega, por exemplo, João capítulo 1, versículo 17, você vê que a lei de Moisés veio através dele, mas a graça vem através de Jesus Cristo. Então, o que nós entendemos é que ainda é muito difícil para o homem contemporâneo, a igreja contemporânea, entender esse propósito de Jesus Cristo, esse propósito da graça na sua vida, e muitas vezes quer recorrer à lei, quer recorrer à norma. E isso Deus está dizendo, saia dessas coisas. A lei de Moisés morreu com Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando Jesus ali foi crucificado, a primeira coisa que ele fez, ele desceu do madeiro em espírito, ele causou um verdadeiro terremoto ali em Jerusalém, por onde ele passou, ele ressuscitou mortos, ele foi direto para o templo, ele rasgou o templo e rasgou o véu de cima a baixo. A lei morreu e começou a graça. Exatamente nesse momento começa a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora tudo é Cristo. Tudo em todos é Cristo. Então, por isso que eu digo, né, meu conselho a vocês, esqueça esse negócio de dízimo. Esqueça esse negócio de oferta. Você quer retroceder à velha aliança, você quer retroceder a algo que foi no passado, foi defeituoso. O próprio apóstolo Paulo diz que se esta aliança tivesse sido perfeita, ela jamais teria sido substituída por uma outra, teria dado lugar a outra, a ponto de Paulo dizer que esse Velho Testamento é o testamento da morte,
é o testamento da condenação. Então, amados, saia do Monte Sinai, saia da Arábia, saia do Egito, saia de Moisés, esteja com Cristo no Monte Calvário. E Cristo, ele é semeadura, não é dízimo, não é oferta. Tudo que você fizer é semeadura. Okay. Gálatas capítulo 6, versículo 7, deixa isso muito claro. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto também se fará. É um princípio. Não há como você lançar uma semeadura e você falar assim, não, eu não quero colher. Por exemplo, quando a pessoa peca e ela sabe que pecou, a conta chega. Apesar de o sangue de Jesus já nos purificou de toda injustiça, mas existe uma consequência pelo pecado. Porque existe uma lei. A lei da semeadura. Como você precisa, você tem necessidade de algumas coisas. Vamos pegar, por exemplo, o amor. Okay. Né? Você tem necessidade de ser amado, não tem? Então, ame, semeie amor. Porque enquanto você está semeando amor, você vai colher amor. Agora, se você é uma pessoa que dissemina o ódio, se você é uma pessoa violenta, você vai colher o quê? Violência. Vai colher violência. Se você quer ser uma pessoa respeitada, o que você vai semear? Respeito. Se você precisar que alguém ore por você, não precisa ficar pedindo, irmão, ora por mim. Ora. Comece a orar pelas pessoas. Semeie oração na vida das pessoas. E naturalmente Deus levanta pessoas para orar pela sua vida. De maneira que o resultado da sua vida hoje é o produto da semeadura que você fez no passado. Hoje você está colhendo aquilo que você semeou no passado. E o seu futuro, o que você vai ser daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, depende do seu comportamento, do seu estilo, das suas sementes que você lançar até lá. Por exemplo, você quer ser um bom profissional? Um excelente profissional? Um profissional de respeito? Comece a semear agora o quê? Tempo em busca, em pesquisa, estudo. Semeie, sacrifique isso. E você vai colher o fruto dessas coisas. Agora, se você fala, não, eu não preciso aprender a ler, só assinando o nome basta. O futuro está reservado para quê? Para grande dificuldade. Muitas portas vão estar fechadas pelo fato de você não saber ler. Não saber ler. Deu para entender? É maravilhoso, então, é maravilhoso, é muito claro. Mas é muito claro, não? É muito claro isso. O resultado da sua vida hoje, não adianta você reclamar que é culpa do seu pai, é culpa da sua mãe, é culpa do seu povo, é culpa dos políticos, é culpa da tradição, é culpa da cultura, é culpa do pastor. Ninguém tem culpa. O resultado da sua vida hoje é a colheita que você fez nos últimos anos. Então, se você quiser mudar de vida, comece hoje a lançar boa semente para que você possa colher no futuro. Mas pode estar a perguntar aí em casa alguém, como é que eu posso fazer isso de forma prática? Alguns exemplos práticos do que é que se pode semear? Que semente é essa que pode se usar no reino dos céus? A Bíblia fala aqui de grão de mostarda, é um exemplo, uma parábola que Deus estava aqui a dar. Mas de forma prática, para quem estão lá em casa e querem saber como é que podem, de maneiras assim, práticas, dia a dia, praticidade, né? Exatamente, no seu dia a dia, como é que elas podem realmente, que sementes é que elas podem usar para plantar no reino do céu? Na verdade, é assim, primeira coisa que nós temos que fazer para atrairmos a bênção de Deus sobre a nossa vida e poder colher frutos de justiça e de bênção de Deus é entrar pela porta que é Jesus Cristo. Então nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, fazer uma aliança com Ele e declarar que tudo que é nosso pertence a Ele, assim de que tudo que é dele acaba pertencendo a nós, e aí nós nos transformamos em filhos de Deus. Então esse é o princípio básico. Quando fala de tudo, está dizendo tudo. Eu estou dizendo tudo. A vida, o ar que você respira, a sua integridade, a sua roupa, tudo agora você entrega a Deus, você consagra a Deus. E se houver alguma coisa, por exemplo, que alguém tem alguma dificuldade em entregar, ele diz que, olha, eu entreguei,
entreguei a minha... Parece paradoxal, eu Sim, entreguei sim. a minha vida a Jesus, mas tem esta parte da minha vida que está complicado, preciso ainda de um tempinho, preciso de um tempo para que Jesus Cristo me ajude aqui a consertar. Na verdade, acontece assim. A psicologia tem divulgado, né, isso está largamente divulgado, que o ser humano hoje, um ser humano normal, ele toma em média umas 15 mil decisões por dia, em média. Então, todas as decisões que você está tomando, isso se traduz em sementes, que você está lançando em função da decisão que você toma. Todas as decisões. Por exemplo, nós estamos aqui nesse estúdio com as lâmpadas acesas. Foi uma tomada de decisão que alguém foi no interruptor e acendeu a luz. Então você tomou uma decisão financeira. A partir do momento que você acende a luz, então você sabe que você está pagando mais em relação à energia. Quando você apaga a luz, né? Então você paga menos a energia. Você está tomando uma decisão financeira. E isso vale para todas as coisas, né? Você aceitando Jesus na sua vida, você precisa ter a real convicção de que Ele é o único Senhor e único Salvador da sua vida. Isso significa dizer o seguinte: se você entregar um dedo para Satanás, ele aceita. Se você der a mão para Satanás, ele também aceita. Se você der o braço para Satanás, ele aceita. Mas para Jesus não. Ou você se entrega totalmente para ele, ou não tem aliança com ele. Não existe a possibilidade da pessoa dizer assim: eu sou 99,9% de Jesus. E o 1% que sobrou, você é de Satanás, então? Você tomou uma decisão que você pertence ao diabo em 1% na sua vida? Agora existe uma diferença, o seguinte: quando você entrega a sua vida 100% para Jesus Cristo, e dentro das suas fraquezas você ainda comete algumas coisas erradas, não é que você planejou aquilo, é porque a natureza humana te levou àquela situação e você está se esforçando para acertar. Deus sabe disso, que você não está pecando liberalmente por prazer ou então por dureza de coração. Aí Deus te ajuda. Tanto é que em 1 João diz que se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e lhe purificar de toda injustiça. Então, esta é a grande garantia que nós temos. Quando nós cometemos algo que é um deslize, ou algo que foi falta de vigilância, mas nós não cometemos porque nós planejamos, porque nós que queríamos aquele resultado, mas foi por fraqueza. Deus sabe e Deus então te perdoa. Agora, quando você toma uma posição, fala assim: não, isso aqui eu não entrego. Não entrego, esse quartinho da minha vida, ninguém entra nele, então você está condenado. Minha vida é sentimental, Jesus, tu não opinas aqui. Eu quero dizer o seguinte: eu vou para a igreja, mas com quem eu namoro, com quem eu caso, isso aí não entra. A pessoa que está nessa condição, se ela morrer agora, ela vai direto para o inferno. Ela pode ter 50 anos de ministério, ela pode ter ganho o mundo todo. O Senhor Jesus diz: de que vale você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? E o que pode levar à perdição da nossa alma? É a dureza de coração, é a insensibilidade, é a falta de dependência de Deus. Falar: Senhor, eu tenho fraquezas nessa área, eu confesso a Ti a minha fraqueza, me ajuda, que a Tua misericórdia me assista. Aí você está clamando e Deus te ajuda. Eu estou lembrando aqui de um caso, você é um bocadinho do tópico, né? Mas eu queria ouvir a sua opinião em relação a isso. Uma jovem que conheceu um senhor que já era casado. E o senhor prometeu-lhe que haveria de largar a sua esposa para ficar com ele e tal. Depois, no final, ele não fez isso. A jovem ficou grávida e ele construiu uma casa para aquela jovem e tudo mais, e colocou-lhe como segunda esposa. Essa jovem, ela vai à igreja, ela frequenta. Por acaso, eu a conheci já há um tempo, né?
E o conselho que ela recebeu do seu pastor foi que permanecesse, uma vez que o homem está ali, assumiu-lhe como mulher, e não foi algo que ela, vamos assim dizer, planejou ou quis. Ela confessou, pediu perdão a Deus, mas ela continua nesse relacionamento. Alguma possibilidade para ela estar salva, ser salva ainda nesta relação? Existem muitas perguntas como essas, né? Que parece que para o homem é uma situação normal, mas vamos ao princípio. Sim. Em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, Deus estabelece o princípio para o casamento. E é um projeto. E dentro do projeto de Deus, Deus não aceita nenhuma intervenção, seja qual for o motivo, seja qual for a época, seja qual for a alegação. Porque qualquer alteração dentro do projeto de Deus, chamado casamento, por menor que seja, passa a ser um projeto manipulado, passa a ser um projeto alterado, passa a ser um projeto pirata, passa a ser um projeto marginalizado, não é de Deus mais. Então pode chamar do que for, a união de duas mulheres com um homem, ou a união de dois homens com uma mulher, a união de um homem com um homem, a união de uma mulher com outra mulher, a união de um animal com outro animal, ou um humano com um animal. Tudo isso são projetos humanos em que Deus não está presente. Precisamos ter isso muito claro. Se você aceita a modernidade e acha que isso é normal em função da circunstância, em função da cultura, em função da lei do país, saiba que você está agradando a si e não a Deus. E não a Deus. Bispo, isso, no caso, por exemplo, deste homem que tem duas mulheres e ele procura uma igreja e ele entrega a sua vida a Jesus. Ele está numa situação dessa, tem duas mulheres, tem filhos de um lado e tem filhos do outro lado. Como é que a gente gera esta situação? Ele tem que largar uma das mulheres, ou como ele entregou-se naquela condição, ele pode continuar nessa condição? Na verdade, dentro do princípio diz que deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, formando-se os dois uma só carne. Sim. A partir do momento que o homem, ele escolheu uma mulher, a mulher escolhe o homem, e ele ali faz uma aliança, e aqui vale dizer o seguinte: eu creio com toda a convicção, e assim eu ensino, que o casamento não está sustentado sobre o amor, e sim sobre o voto, sobre a aliança. Por quê? Ali você une duas pessoas de famílias diferentes, criação diferente, você marca uma data, você convida os familiares, convida os amigos, você traz ali cinegrafista, você traz o fotógrafo, você traz um anel para selar um compromisso, diante de todas as testemunhas, você convida um juiz de paz, você convida um ministro do evangelho e você invoca ali a presença de Deus para a consagração de uma aliança. Naquele momento em que você diz: eu prometo te receber como minha única e legítima esposa e ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza, na abundância, o cartório celestial está registrando. E aí você termina dizendo: até que a morte o separe, irmão, não tem como voltar mais. Caro telespectador, parece que estamos a sair do tópico, mas não estamos, porque estamos a falar aqui da lei da semeadura, e o casamento é uma lei de semeadura. Qualquer decisão que a gente toma, e foi aqui muito bem dito pelo bispo, todas as decisões que a gente toma todos os dias é uma semente que está sendo lançada, e esta semente terá de facto o seu resultado. E nós estamos mesmo a falar sobre lei de semeadura. Nós vamos ter um pequeno intervalo. Tenho certeza que você que está aí conosco está gostando do programa. Fique conectado a nós. Se tiver dúvidas e questões, fique também atento, prepare aí o seu crédito, porque você vai entrar em contato conosco na segunda parte para colocar as suas questões ou dúvidas
com relação a este programa, este tópico, a lei da semeadura. Até já. Mega TV, voltamos já. Mega TV. A Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Quando chegamos à nossa casa, queremos tudo à nossa maneira. A Sara faz sempre o jantar acompanhada pela novela e pelas notícias na TV e no telemóvel. Enquanto isso, o Benny vive colado ao tablet e ao seu programa preferido. A Princesa Xana adora usar o seu telemóvel para ver os desenhos animados. Já o Papai Nelton nunca perde um jogo da bola com as gravações da Box Vive Mais. Com o serviço Vive Mais da TV Cabo, a família vê televisão como quiser, quando quiser, porque cá em casa mandamos nós. Adere já em tvcabo.mz. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de supressão, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Sejam bem-vindos a DK Eventos Limitada, uma empresa vocacionada na gestão, produção e consultoria de todo o tipo de eventos corporativos e institucionais. Cuidamos do seu evento ao mais alto nível de exigência nos padrões internacionais de qualidade. Realizamos análise técnica, assessoria, organização, orçamento, pré-evento, follow-up dos convidados e follow-up dos fornecedores. Estamos presentes em Maputo desde 2011. Informações 82 ou 84 28 48 55 0. E-mail eventos@dk.co.mz. DK Eventos. Deixe-nos cuidar de cada detalhe. Easy Host Moçambique é uma empresa moçambicana de tecnologias de comunicação e informação vocacionada no desenho de websites, registro de domínios, hospedagem de páginas web, desenvolvimento de sistemas e aplicativos mobile. Vendemos e instalamos sistemas de telefonia digital, IP e VoIP. Garanta já a sua presença online. Empresa que é empresa tem página web, e-mail corporativo e você não vai perder esta grande oportunidade. Ligue já 8528280000. E-mail suporte@easyhost.co.mz. Easy Host Moçambique. Deseja comprar ou alugar sanitários móveis para eventos, obras de construção, sites ou outros fins? Não perca a grande promoção de sanitários móveis por apenas 4.500 meticais dia, inclui taxa de transporte e limpeza por dia. Alugamos e vendemos sanitários móveis normais, semi-VIPs, VIPs e presidenciais, com total higiene e segurança. Faça já a sua marcação pelo telefone 84 28 28 700. Obras Express Toilet Rental. A sua higiene é nossa prioridade.
Seja bem-vindo de volta ao programa O Verbo e hoje estamos a falar sobre a lei da semeadura. Esta lei da semeadura é uma maravilha e é maravilhosa a maneira como Deus usa de seus princípios para abençoar a sua vida. Bispo Oliveira está aqui conosco. Olha, Bispo, esta coisa da lei da semeadura, e eu quero entrar sempre um pouco mais de detalhe, né, com relação à mesma. Nós temos visto que algumas igrejas eles têm apregoado isto de uma maneira um tanto quanto distorcida, né? As pessoas vêm e elas são como que pressionadas, puxadas a ofertar. Se você der 5 mil meticais, Deus vai lhe abençoar, mas se der 25 mil meticais, Deus vai lhe abençoar ainda mais. Mas se você trouxer 100 mil meticais, você estará semeando e Deus vai lhe abençoar. Mas se você der o seu carro, você estará semeando para a sua bênção. Sua casa é uma bênção. Já cheguei ao extremo de estar a conversar com um jovem que estava com um filho doente. E ele levou o carro para a igreja, foi oferecer o carro na igreja, porque ela acreditava que oferecendo aquele carro, Deus haveria de curar o seu filho. Então esta é mais ou menos a visão que anda aí em muitas igrejas sobre a oferta, né? O dízimo. O dízimo até é usado propriamente para os membros da igreja, não é? Mas nas reuniões públicas tem-se enfatizado esta questão de quanto mais tu fores a dar, maior o retorno, a bênção que vem da parte de Deus. Esta forma da teologia, esta é a teologia da prosperidade, basicamente. Estamos a ser aqui muito francos e diretos e concisos, porque a questão que eu coloco é esta maneira da teologia da prosperidade colocar as coisas. Até que ponto é que é irônico, até que ponto é que foge o princípio da maneira como é estabelecido por Deus? Amado, infelizmente nós temos no nosso meio muitos aproveitadores. Sim. Pessoas que não têm como foco a vida, que são as pessoas pelas quais Jesus morreu na cruz. Mas pessoas que focalizam os seus projetos, o seu projeto de denominação, o seu projeto religioso, e ali eles agregam pessoas para financiar os seus projetos. E eles se intitulam, se denominam, ou autodenominam como homens e como mulheres de Deus. Tivemos aqui uma oportunidade de dizer que a maioria dessas igrejas são casas de engano. Porque Deus, ele não se deixa escarnecer. A pessoa, quando vem para Deus para trazer a ele uma proposta, olha, eu vou lhe dar isso, mas eu quero em troca aquilo, essa pessoa já está totalmente fora do propósito daquilo que é divino. Lembro de uma passagem que um jovem rico, né, ele chegou para Jesus e disse: Senhor, eu quero te seguir. Para onde o Senhor for, eu quero te seguir. Mas Jesus sabia da intenção daquele jovem, né? Jesus disse para aquele jovem: olha, as raposas têm os seus covis e as aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então diz que aquele jovem se entristeceu, mesmo porque logo em seguida Jesus fala: olha, para você entrar no reino, você venda o que você tem e dê aos pobres. Então ele não estava querendo seguir a Jesus pelo que Jesus é, mas sim por aquilo que Jesus pudesse lhe oferecer. Vale dizer hoje de uma pessoa que entra no reino de Deus e começa a querer saber qual que é a parte que ele vai levar. Qual que é qual será a sua vantagem? Fazer do evangelho um corredor de influências. Ou então querer armar sua cama e ter uma vida regalada. Bom, eu vou ser pastor, eu vou ser ministro. Se eu tiver uma congregação com 100 membros e eles derem o dízimo, eu e a minha família já estamos folgados. Então, esse tipo de pessoas estão condenadas. Não tenho dúvida nenhuma. Porque aquela pessoa que realmente quer Deus, ela não coloca nenhuma condição para Deus.
Porque tudo que Deus já fez, se nós resolvêssemos andar pelo resto da vida de joelhos, com as mãos levantadas aos céus, nós não conseguiríamos pagar o que Ele já fez por nossa vida. Então é inadmissível nós nos apresentarmos a Deus e falar: Senhor, eu preciso disso. Deus, eu quero aquilo. Agrada-te do Senhor. O salmista diz, né? Salmo 37. E Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, quando você se coloca diante de Deus e fala: Senhor, eu não venho buscar nada, eu não te peço nada, eu quero apenas a tua presença, aí Deus te dá muito mais do que você precisa ou do que necessita. Bispo, dá-me um minuto só. Eu quero pedir a minha direção para corrigir o título. Semeadura é com U, faz favor. Semeadura com U, não com O. E também peço a minha realização para colocar aí o número de telefone para os telespectadores entrarem em contato conosco e colocarem as suas dúvidas, não é? Bispo, algumas pessoas, elas têm dito que não funcionou. Alguns testemunhos, eu sei que muitos testemunhos ali são falsos, né? Mas algumas pessoas têm dito: não, mas eu realmente fiz aqui alguma coisinha assim, 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 e deu certo. Isso significa que Deus estava no negócio apenas porque deu certo? Sabe por que funciona? Porque esse planeta, ele é governado por Satanás, através dos homens. E manifestação do poder necessariamente não significa que Deus está no negócio. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Sei. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Né? Muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu ressuscitei mortos. Olha o poder, ressurreição de mortos. O Senhor dirá com todas as palavras: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Então, manifestação de sinal não é necessariamente representa a presença de Deus. Então, esse negócio de funcionou, tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso. O que funciona, na verdade, na vida do ser humano é ele ter uma intimidade com Deus. Amém. Isso funciona. O homem não é avaliado pela multidão de bens que ele tem. Ele pode ser o homem mais famoso do planeta, pode ser o mais rico do planeta e pode estar perdido, se não tiver Jesus Cristo. Então ele não é avaliado perante Deus por aquilo que ele é ou por aquilo que ele tem, mas ele é avaliado por aquilo que o coração dele se coloca diante de Deus. No que tange à lei da semeadura, nós nos apercebemos que alguns ricos ou muitos ricos tiveram dificuldades em seguir Jesus. Até porque o próprio Jesus disse que, olha, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Isso tem que ver mesmo com a lei da semeadura, alguma conexão ou outros motivos? Isso tem a ver com a ambição humana. As pessoas, geralmente, elas ambicionam algo. E por conta da sua ambição, elas se vendem. Ela vende o seu caráter, ela vende a sua postura, elas vendem a sua história por causa do dinheiro, por causa de uma posição. Então isso tem a ver com isso. É algo maligno. Em Deus, quando você está em Deus, você declara a palavra dele sobre a sua vida que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então o ser humano não precisa de dinheiro. Ele não precisa de emprego, ele não precisa de casa, ele não precisa de roupa, ele não precisa de absolutamente nada, ele precisa de Deus. Quando Deus é sobre a sua vida, a unção que está sobre você traz todo o suprimento que você precisa. Aí por onde você passa, as correntes quebram, as cadeias quebram, as portas de bronze abrem, e a unção que está sobre a sua vida estabelece a presença de Deus e ele te coloca em condição de vitória. É assim que funciona. Por isso, ele é aquele que chama, ele é aquele que capacita, te prepara, ele é aquele que te envia, ele é aquele que te supre
Ele é aquele que te confirma. Você, como homem, como mulher de Deus, não precisa acharcar ninguém a falar: me dá aí o seu dinheiro, semeia na minha vida, sustenta o meu ministério. Você não faça isso, porque seja íntimo de Deus, e Deus levanta pessoas, move as pessoas para semear na sua vida. Então esses que ficam pedindo aí são charlatões. Venha, faça um compromisso, Deus vai te abençoar, você agora vai trazer 500, quero saber agora que vai trazer 10 mil. Charlatões, isso são bingos, casa de jogos, E depois, com o nome depois de igreja evangélica. São tão criativos. São profissionais. Que não, as campanhas não terminam. É sempre uma ideia nova, atrás de uma ideia nova. Eu fico perguntando, onde é que essa gente vai buscar essas ideias todas? Uau! Bispo, eu creio que nós percebemos muito bem isto. Eu quero chamar o caro telespectador a entrar em contato conosco. 8528-28-800. Entre em contato, coloca aí as suas dúvidas, as suas questões, a lei da semeadura. Com certeza que é um programa que vai abençoar, está abençoando muita gente aí em casa que está ouvindo e que sabe que para Deus é uma questão de semear. Semear. E tem que ser uma semeadura voluntária. Voluntária. De coração. Coração. Em que o objetivo é Deus e não a colheita. E eu queria questioná-lo sobre aonde semear. Pode plantar em qualquer lugar? Há um lugar específico a semear? Ou esta semeadura pode ser feita em qualquer lugar? Como é que o homem de Deus faz essa semente? Em que lugar? Nós somos templos do Espírito Santo, somos dirigidos pelo Espírito Santo, e quem dá norte, quem dá direção para a nossa vida é o Espírito Santo de Deus em tudo, inclusive na semeadura. Sim. Entenda que Ana estava orando a Deus. Enquanto ela pedia um filho para si, ela continuava orando e nada acontecia. Mas quando Ana começou a dizer: Senhor, me dá um filho, porque esse filho eu vou entregar ao Senhor e ele vai ser o teu servo. Aí Deus, opa, a nação está precisando de um profeta e de um sacerdote. Yes. Aí ela foi atendida. Então, tudo que nós fazemos, nós devemos fazer em buscar qual é a vontade de Deus. Onde está o coração de Deus e não o nosso coração. Não aquilo que nós queremos. Vamos pegar Elias, por exemplo. Elias, ele surge lá do nada, né? Ele não fala sobre a história do Elias. Ele aparece ali em Querite. De repente ele já está no palco, né? Ele está no palco. 1 Reis, capítulo 17, né? Então... ele já está logo ali desafiando o rei. Não chove até que eu volte a falar. Então ele traz uma mensagem de juízo, de condenação para aquela nação apóstata, né? Dos 19 reis que teve Israel, Acabe foi o pior dos reis, né? Ele conseguiu ser pior ao seu pai, porque no capítulo 16, versículo 25, diz que honre pai de Acabe, ele foi pior do que os reis anteriores. E quando chega em Acabe, ele consegue ser pior do que o pai. E como se não bastasse, ele se casou com a pior mulher do mundo. Jezabel era assassina, feiticeira e mandona. De maneira que Acabe era apenas um boneco nas mãos de Jezabel. E naquela condição, naquela circunstância, Deus manda Elias para trazer uma profecia de condenação para a nação. Acontece que Elias, depois que profetizou, foi para o ribeiro de Querite, total dependência de Deus. Diz que ele ali bebia e um boi negro 2 vezes por dia lhe trazia pão e carne. Ou seja, aquele que está em Deus, a nação pode estar assolada. Como naquele momento a nação estava assolada. A fome estava assolando a nação. Mas para o homem de Deus não faltava. Ele tinha pão, ele tinha carne e tinha água. Mas existe um propósito de Deus na vida do seu servo. Deus fechou a torneira. Diz que o ribeiro secou, né? E o que você faz quando você está no propósito de Deus, você
tem certeza que você está servindo a Deus e a torneira fecha, o suprimento fecha. É que Deus tem algo maior para a sua vida. Você não sabe. Então Deus visita Elias e diz: sai aqui de Querite e vai para Sarepta. Sarepta estava a 150 quilômetros dali. E Sarepta significa fogo. Então, Elias, você está agora tratado, você está cuidado, você passou pelo deserto, pelo anonimato, pelo isolamento, agora eu vou te colocar na fornalha. Eu quero te trazer essa ministração. Se você acha que a coisa está difícil na sua vida, eu quero te dizer que Deus agora vai te colocar no fogo. Uou. Ai, A coisa vai ficar um pouco mais complicada para o seu lado, porque Deus te ama. E quando ele chega em Sidom, ele encontra uma mulher viúva pegando lenha, e Elias diz para aquela mulher: o que está fazendo? Ah, meu senhor, eu estou aqui pegando lenha e vou fazer um fogo, eu só tenho um pouquinho de farinha em uma vasilha e um pouco de azeite, eu vou fazer 2 bolos, um para mim, um para o meu filho, nós vamos comer e morrer. Ela mesma decretou a sentença de morte sobre ela e sobre o seu filho. Mas como aquela mulher estava clamando por misericórdia, Deus pega o seu ungido e fala: vai até lá porque preciso de uma semeadura. Eu preciso socorrer uma mulher. E aquele homem falou: primeiro você faça para mim. E depois para você. Semeia aqui. Se aquela mulher não tivesse semeado a sua última semente... E ela deu, de fato, o bolo a Elias. Seria a última semente que ela comeria e morreria. Uau. Mas ela entendeu, ela semeou no homem de Deus. Diz a palavra que nunca mais faltou azeite. Aquela mulher teve experiência com Deus na sua cozinha. Quanto mais ela fazia, mais o azeite multiplicava. Isso é a semeadura. Isso é a lei da semeadura. Vamos pegar um outro fato, o próprio Elias. Chega aí já no capítulo 18. Ele chama o povo para um espetáculo público e diz: vamos saber quem é Deus aqui. Traga os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Pegue aqui um novilho, escolha, eu também vou escolher um novilho. E vocês comecem primeiro, vocês clamem a Baal. O Deus que responder que é Deus, esse realmente é o verdadeiro Deus. Como o povo gosta de espetáculo, todo mundo se ajuntou. Né? Grande espetáculo. Todo mundo se ajuntou. Aquele novilho deveria custar, vamos trazer a um custo hoje, deveria custar mais ou menos uns 4.500 meticais. Um novilho. Agora veja, 450 profetas. Para um novilho, significa que ele estava semeando um metical por profeta. Um metical. E Elias estava semeando 4.500 meticais. Ele sozinho. Não só isso, estava faltando água. Elias disse o seguinte: vamos aqui restaurar o altar. Não é pintar, é reconstruir. Não é dar um jeito, é derrubar e fazer de novo. E aí vamos colocar água. Água em abundância. 3 medidas de água. A água era ouro naquele tempo. As pessoas estavam comendo cabeça de jumento e comendo esterco de pomba. A fome estava assolando. Era um momento de crise. Samaria. Então Elias semeou o melhor que ele tinha. Mais 3 anos. Ele semeou o melhor. Clamou e Deus respondeu com fogo na hora. Sabe o que aconteceu logo em seguida? Deus mandou uma nuvem do tamanho da palma da mão do homem e falou: corre. Diz que vem chuva. E choveu, 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 choveu. Porque o homem de Deus resolveu semear naquele lugar. Nunca tinha feito a analogia daquela água sobre o Monte Carmelo com a nuvem. Ai, meu Deus, que revelação. É a lei da semeadura. É a lei da semeadura. Então, podemos pegar outro exemplo? Vamos mais exemplos. Mas antes disso, eu quero perguntar a minha realização. Estamos com um problema com as chamadas, para pedir para não ligarem. Alguma coisa deve estar a acontecer, porque já dissemos os números. Eu sei que os telespectadores no programa O Verbo ligam. E quando não estão a ligar, eu sei que há algum problema com nós. Temos algum problema?
estamos sim com algum problema. Então, por favor, resolvam o problema e voltam a dizer-me, avisem-me, né? Vocês têm aí, estão conectados comigo, para poderem me avisar e dizer, olha, reverendo, diga aos telespectadores para não ligarem, porque estamos com um problema e quando estiver sanado o problema, voltam a informar que está sanado e assim a gente volta a falar com os telespectadores. Tenham cuidado com o programa O Verbo. Temos aqui espectadores que são assíduos, estão sempre prontos para interagir. Eu devia estar a dar esta bronca lá, não aqui ao vivo, mas é para que você saiba que no programa O Verbo tudo é ao vivo. O reverendo zanga com a sua equipa quando não está a trabalhar bem. Me perdoem em nome de Jesus. Eu voltarei a informar quando o número estiver em condições e vou também fazer todo o esforço para que, enquanto estivermos no programa O Verbo, não haja este tipo de transtorno. Eu fico pessoalmente transtornado quando as coisas não correm da maneira como eu gostaria que corressem. Me perdoem, eu vos amo muito, mas continuem aí ligados e estamos mesmo a falar sobre mais um exemplo da lei da semeadura. Bispo? Podemos pegar em 2 Crônicas, capítulo 9, a palavra nos traz uma revelação de que o rei Salomão, ele alcançou uma expressão tamanha no seu tempo que todos os reinos do mundo se curvaram à presença do rei Salomão. E ali nós percebemos, nesse capítulo 9 de 2 Crônicas, que vem a rainha de Sabá. Ah, sim. A rainha de Sabá. Sim. Ela vem com toda a sua comitiva. Toda a sua comitiva. Toda a sua comitiva. Imagine que ela estava no Iêmen. Vamos pegar o mapa hoje geográfico, geopolítico. Iêmen até Israel. Ela viajou 2 anos em cima de um camelo para ver o que estava acontecendo ali em Israel. Foi isso que aconteceu. E quando ela chega, ela falou, primeiro vamos para sua casa. Há princípios aí. Para eu saber como está o seu ministério, primeiro eu quero saber como é que está a disciplina na sua casa. Eu quero entrar dentro da sua casa, quero saber como é que você está organizado na sua casa. Okay. Quero saber que tipo de marido você é, quero saber que tipo de pai você é, que tipo de empresário você é, quero saber que tipo de homem você é, para depois eu decidir se eu me coloco embaixo da sua autoridade e chamo você de meu pastor. Isso é muito importante. Isto é muito importante. Tem que ser um princípio, de fato. Isso é princípio. Tem que ser um como princípio. é que eu vou pegar minha alma, minha existência e colocar nas suas mãos, na sua vida, para você me dirigir, se eu não conheço você? Até porque a Bíblia, ela nos manda, como homens de Deus, cuidar da nossa família. Exatamente. Da nossa casa. Então eu quero saber, você é casado? Quais são seus filhos? Estão bem cuidados? Como que você se comporta como marido, como pai, como vizinho? Como é que seus vizinhos te veem na vizinhança? Isso é um princípio. Sei. E não adianta depois você reclamar, porque a culpa é sua. Você não teve critério, você não foi seletivo, você não soube escolher. Você escolheu aí um palerma qualquer com o nome de pastor e depois você acaba entrando bem. Por quê? Porque você traz maldição sobre a sua vida. É isso que acontece. Você cai em adultério porque o seu pastor está em adultério. E o espírito que atua nele é transferido para você. É isso que acontece. É verdade, é verdade. É isso que acontece. Deixa-me só aqui, pastor, esta parte, deixa-me só abrir um parênteses. Homens de Deus, por favor, não nos envergonhem, não nos envergonhem. Nós todos sabemos que somos homens, somos humanos, temos fraquezas e por aí em diante. Mas não suba no púlpito em adultério, não faça isso, não faça isso. Honre este nome, este chamado que Deus te dá. Não fica bem nós estarmos a resolver problemas de pastores que estão a cair em adultério, né, e que estão metidos com as suas filhas na fé. Não fica bem, não fica bem. E começa a ser muito... Eu abri este parênteses para falar sobre isso, não estava aqui no plano, no tópico, mas começa a ser recorrente nós estarmos a receber pessoas chamadas para resolver assuntos de pastores que estão a ter uma postura
que nem sequer de pastor é. Então, vamos nos arrepender. Não há nada mais importante que a nossa salvação e não há nada que vale. Não está bem para ministrar, para estar na casa do Senhor, tira um tempo. Eu vi, bispo, eu li no Gospel, estou aqui a fazer publicidade, não vou dizer em que site foi. Eu vi num site de notícias evangélicas que um pastor americano, ele decidiu sair do púlpito porque ele não estava a ouvir conselhos. O seu colégio vinha para ele e falava, ele não ouvia. Mas depois sentaram com ele, ele percebeu-se que aquilo era uma atitude errada e ele precisava mesmo de... E ele parou, ele saiu do púlpito, parou de liderar a igreja, uma mega igreja, por causa do orgulho. Ele estava a crescer, o orgulho estava a crescer. Eu achei aquilo fantástico, né? Ele tomou essa decisão. E nós temos homens de Deus que estão em adultério, fornicação, imoralidade sexual e que não conseguem tomar uma atitude dessas. Lhes é difícil sair do púlpito da administração e por aí dentro. Nós somos homens. Se nós não estivermos bem, nós temos que ter a humildade suficiente de afastar e deixar com que Deus restaure o nosso coração para depois voltarmos a fazer o trabalho que Deus nos chamou. A nossa salvação em primeiro lugar. Não é? Sem dúvida. E falou sobre isso e eu dei esta chega porque é problemático. Nós temos aqui, não só, estamos a falar do nosso contexto, estamos em Moçambique, mas um pouco por todo o mundo, tem sido um grande problema, de facto, tomar conta das nossas famílias. Sem dúvida. Dentro da lei da semeadura, não se engane. Se você chega para sua secretária e dá um elogio tipo, como você está linda hoje, que perfume é esse que você está usando, e você dá um abraço nela com uma outra intenção, não se esqueça que você vai colher 30, 60, 100 vezes mais. Não reclame a hora que chegar a colheita. Você que está fazendo algo duvidoso, algo errado, algo profano, ainda que você esteja escondendo isso, você está destruindo a sua família, sua esposa, seus filhos, toda a sua parentela. Você está destruindo a congregação onde você está ministrando. Muitas famílias que têm a ti como homem de Deus, elas estão destinadas à destruição por sua causa. A palavra de Deus diz em 2 Pedro, também na carta ao Judas, né? Também nós temos em Hebreus, que para esses está reservado a negridão das trevas. O pior lugar do inferno está reservado para esse tipo de pessoa. Então, o momento de se arrepender é agora. Não importa se você é apóstolo, você pode ser missionário, você pode ser evangelista, você pode ser profeta, você pode ser pastor, você pode ser mestre, você pode ser o que for. Se estiver no erro, tenha a hombridade de se arrepender. Tenha a hombridade de se consertar. Busque um homem de Deus, alguém que você possa sentar e confessar, entre na disciplina, mas não trate com promiscuidade aquilo que é santo. Não é? Então, deixa cá um aviso, muito bem o que o pastor Maloa colocou, o reverendo aqui, né? E talvez, de toda a ministração que está acontecendo nesse programa, o ponto alto que Deus quis chamar a tua atenção é exatamente esse ponto. Então não perca essa oportunidade, porque você não sabe se você terá outra. Amém. Amém? Amém. Então, só continuando em relação à rainha de Sabá, Sim. Ela chegou e ela viu com os próprios olhos. Ela disse isso. Eu não acreditei no que me contaram na minha terra. Por isso eu vim e vi com os próprios olhos. E depois que ela viu como os seus funcionários eram tratados, como eles se vestiam, como era organizado a sua casa, ela foi então para o palácio. Diz que ela ficou como fora de si. O queixo caiu. E aí sabe o que ela fez? Ela trouxe uma oferta para ele. Sabe qual o valor daquela oferta, traduzindo aos dias de hoje? $600.000. Ela semeou em Salomão. Salomão não precisava. Salomão era o mais rico
Mas esse princípio 600 mil ou 600 milhões? de dólares, 600 mil dólares. de dólares, de dólares, 600 milhões ou 600 mil dólares? 600 milhões de dólares, 600 milhões de dólares. 600 milhões de dólares. Agora faz. Tinha dito Perdão. 600 mil. Perdão, eu me atrapalhei aqui. 600 milhões de dólares. Milhões de dólares. O valor daquela oferta. Aí tem um princípio. Quando você semear, semeia em alguém que tenha unção. Alguém que tenha vida com Deus. Num excelente terreno. Não se semeia por dó e nem por necessidade. Senão você perde a sua semente. Porque quando você semeia em alguém que tem unção de Deus, aquela unção vem sobre a tua vida e você colhe. Deu para entender? Então Salomão, ele não precisava. Também veja que ele também não rejeitou. Porque princípio de semeadura, aquele que recebe não pode rejeitar. Porque se você rejeita, você está deixando de abençoar aquele que vai colher. Percebeu? Percebi. Depois de tudo isso, o que aconteceu? Quando ela foi embora, Salomão chamou e disse assim: olha, tudo e que você desejar e pedir, eu te dou. Além dos 600 milhões que eu estou te dando aqui para você voltar. Agora, pense comigo. Você chegar para uma mulher, e falar para ela: olha, tudo que você desejar e pedir, eu te dou. Faça isso com a sua esposa hoje. Chegue para sua esposa hoje e fala: querida, eu te amo. Tudo que você desejar e pedir, eu te dou. E prepare-se. Foi o que aconteceu. Além dos 600 milhões que ele semeou, não é que ele estava devolvendo, ele semeou nela e ele continuou semeando ainda tudo que ela desejou e pediu. Isso é lei de semeadura. Amém. Eu estou de queixo caído também. Eu vou pegar mais um exemplo do Velho Testamento. Vamos lá. Até os animais, quando entram pela lei, são abençoados. Até os animais. Porque o princípio vale para toda a natureza. Capítulo 6 de Daniel diz que Daniel foi jogado na cova dos leões. Né? Daniel era uma excelente semente. Era uma excelente nobre de Deus. Daniel. Nós não sabemos como é que os leões se comunicam. Mas de repente o líder dos leões falou: pessoal, para aí, vamos parar. A excelente semente chegou na nossa presença. Não vamos comer, não. Vamos semear para Deus. Já peguei o fim, mas continua. Semearam. Semearam para Deus. Logo em seguida, eles escolheram, sabe o quê? Sátrapas, governadores, mulheres de governadores, filhos de governadores, que diz a palavra que eles nem chegaram ao final da cova, os leões já. Então comeram tanto, mas comeram tanto que ficaram abastados. Semeou a melhor semente e teve uma excelente colheita. Porque se aqueles leões tivessem comido Daniel, ia dar um braço para um pedaço das costas para o outro, uma perna para o outro, mas eles semearam e colheram quantos que eles... Uau, maravilha, maravilha. Amém. Alguns exemplos que nós podemos buscar no Novo Testamento? Tem vários. Amém. Primeira multiplicação dos pães, nós entendemos que ali um garoto de aproximadamente 12 anos de idade estava no meio da multidão. Capítulo 14 de Mateus, nós vemos a primeira multiplicação de pães. E diz o texto divino que só de homens ali tinha 5.000 homens. Naquele tempo não eram contadas nem as mulheres nem as crianças, que eram a maioria, evidentemente. Então podemos calcular que ali tinha aproximadamente 18.000 a 20.000 pessoas. E aí, quando os discípulos de Jesus falaram para ele: escuta, o povo está sem comer, Jesus disse: dai vocês mesmos de comer para o povo. Ou seja, vamos aplicar a lei da semeadura. Eles saíram procurando entre o povo quem tinha uma semente. Encontraram um garoto de 12 anos que tinha 5 pães e 2 peixes. Aí, como o garoto sabia quem estava presente, Jesus, o garoto falou assim: eu vou semear tudo. O garoto não falou assim: não, eu tenho 5 pães, eu vou dar só 3, vou ficar com 2. Eu tenho 2 peixinhos, eu vou dar 1, vou ficar com 1. Não. É Jesus que está no negócio? Eu semeio tudo que eu tenho. O meu lanchinho eu semeio. Aquela semente, o Senhor Jesus consagrou ao Pai
e distribuiu entre o povo através dos seus discípulos, diz que todos comeram com fartura e ainda sobraram 12 cestos cheios. Para quem foram aqueles 12 cestos cheios? Aquele garoto passou a ser dono de padaria ali, empresário. Olha o pão, quem vai levar pão para casa? Amém, amém. Colheu. Sobrou de facto, né? Entendeu? Então essa é a lei da semeadura. Agora, amados, se você não crê no poder de Deus, que Ele é poderoso para multiplicar a sua semente, então não semeie nada. Fique para você. Há pessoas que acham que elas têm, e o que elas têm é importante para elas, e elas não vão estar colocando a serviço de Deus, porque elas acham que todo mundo tem que trabalhar e que Deus vai ajudar todo mundo. E elas até oram o seguinte: Deus, me dê apenas o necessário. Eu quero te dizer que esse tipo de oração é altamente idólatra, baixa. É uma oração avarenta, porque o necessário só dá para você. Mas quando você fala: Deus, coloca nas minhas mãos bastante, eu quero muito, porque através da minha vida eu vou salvar outras pessoas, aí Deus realmente se agrada e coloca nas suas mãos. Então, quando você entende que os seus bens materiais é fruto do seu trabalho, e você merece aquela casa, você merece aquela viatura, você merece aqueles bens materiais, o estilo de vida, e você acha que as vidas não são importantes, ou por desencargo de consciência, de vez em quando você vai lá e compra 12 cestas básicas e dá aos pobres, sendo que a grande fortuna você controla e você não salva vidas, então continue fazendo assim. Só que haverá o dia em que tudo vai perder, em que você vai perder tudo isso. Marcos capítulo 5 diz que Jesus, quando chega em Gádara, ali um demoniado, e aquele demônio diz assim: Senhor, se nos expele, nos manda para os porcos. O que aconteceu? Jesus falou: então vá. Aqueles 2.000 porcos era propriedade de alguém, ou não? Era. Isso nos mostra que aquele dono dos porcos, ele não dava o que eles tinham para Deus. Tanto é que, pelo prejuízo deles, eles mandaram Jesus embora. Aqueles 2.000 porcos se precipitaram no mar. Ou seja, ou você semeia na obra de Deus para salvar vidas, ou então Satanás vai roubar tudo aquilo que você tem um dia. E esse roubo pode vir através de uma enfermidade, através de um cancro, através de uma perda, através de um problema social, através de uma falência. Não sei. Mas muitas pessoas na nossa sociedade, elas que são bem posicionadas financeiramente, do dia para a noite, elas acabam perdendo tudo. Por quê? Porque juntaram para si tesouro na terra. Não juntas para si tesouros na terra, onde o ladrão rouba e Mateus capítulo 6, versículo 19. Sim. Não junte para si tesouro na terra. Aí nós percebemos em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Né? Se o irmão puder nos ajudar nessa leitura. Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Estou aqui, Deuteronômio 8. 8, versículo 18. Diz assim, a Bíblia diz e ensina: mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhe dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força, é Ele que te dá oportunidade. Se você tem saúde, se você tem um emprego, se você tem uma empresa, se você está posicionado em um cargo público, não importa, Deus é quem te dá esta condição. Para você adquirir bens, para você adquirir riqueza, para quê? Aí está respondendo: para estabelecer a aliança de Deus na terra. Não para a sua sustentabilidade, não para o seu conforto pessoal, porque isso é
teologia da prosperidade. E isso é maligno, quando a pessoa acumula para si. Então você recebe riqueza de Deus, você recebe oportunidades para você entregar e beneficiar outras pessoas. Grande escritura esta, grande escritura, Está grande aí. revelação. Aí nós chegamos em Lucas capítulo 5, em que aqueles pescadores, peritos pescadores, perceba o seguinte: infelizmente nós aprendemos que a nossa prosperidade vem através de uma boa profissão. Ou de uma boa posição. E nós lutamos anos a fio por isso. Eu quero dizer que a tua prosperidade vem de Deus. Amém. Se Deus não abrir porta, você pode ser o melhor profissional do planeta. Você pode ser o mais famoso. Pode ter o melhor curso do mundo. O melhor curso do mundo. Se Deus não for contigo, você acabará no fracasso. Então, quando Deus te dá essas oportunidades, e aí você tem que abençoar pessoas. Então aqueles pescadores eram peritos no mar, mas diz a palavra que eles pescaram a noite toda e não pegaram um peixe sequer. Mas quando Jesus apareceu e Jesus deu uma direção a eles, dizendo: lançai a rede do outro lado, diz que eles pegaram 153 grandes peixes. Estava tão abarrotada que, se eles não chamassem os barcos que estavam ao lado para distribuir, aquele barco ia naufragar. Então Deus coloca bens na sua vida para você abençoar outras pessoas. Isso é lei da semeadura. Muito melhor do que ser abençoado é você ser uma bênção. Então Deus disse para Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te engrandecerei o nome e ser tu uma bênção. Então o grande problema é que as pessoas ficam buscando ser abençoadas. Você que precisa ser uma bênção. Para as pessoas chegarem até si e você ter o refrigério. Não só uma palavra espiritual, mas você socorrer o necessitado, você dar um alimento para aquele que clama, você ajudar alguém que está numa falência, alguém que está sendo despejado porque não tem o dinheiro para pagar a renda, alguém que está precisando comer uma carne. Você come carne todos os dias na sua mesa, mas o seu vizinho está comendo carapau, está comendo ovo, uma salsicha, e muitas vezes come a chima com uma folha. E você sabe disso. Mas Deus te deu a visão para você abençoar e você endurece o seu coração. Grande ensino. Que semente você está semeando? Uau. Por que Deus está te dando as coisas? Aí eu gostaria de fazer a seguinte colocação. Você está precisando de uma boa casa? Eu creio que você está precisando. Uma boa casa. Pense na casa dos seus sonhos. Que tipo de casa? Quantas suítes? Qual o tamanho da sala? Quantas viaturas na garagem? Deus quer te dar tudo isso. Deus quer te dar não apenas uma casa. Ele quer te dar 2, quer te dar 3, quer te dar 4, quer te dar 5. Para quê? Aí você vai falar: ah, pastor, aí eu vou alugar umas 4 para viver de renda e vou morar na melhor delas. Cabeção. Aí Deus não te dá nenhuma. Porque sabe que tu é idólatra. Ah, mas eu vou semear a casa? Deus não tem te dado muitas casas? Por que você fica segurando? Tem tantos missionários aí que não tem onde dormir, não tem onde ficar. Ai, meu Deus. Cabeção mesmo. Cabeção. Você está precisando de uma boa viatura? 2 viaturas para você ou para a esposa? Deus quer te dar 3, Deus quer te dar 4, Deus quer te dar 5, Deus quer te dar 6. Para quê? Ah, bispo, aí cada dia eu vou na igreja com uma diferente e os irmãos vão ver que eu sou próspero. Cabeção. Aí Deus não te dá nenhuma. Bispo, eu tenho uma questão aqui. Já estamos mesmo para chegar ao fim do programa. Por que Deus estabeleceu 30, 60, 100? Alguma revelação por trás destes números? Por que 30, 60 e 100?
Você pode ler Marcos capítulo 10, versículo 29 e 30, né? Vale dizer que você tem um amigo no banco. Ele é seu amigo. Amigo de verdade. Ele é o gerente do banco. Aí ele te liga e fala assim: reverendo Maloa, eu acabei de receber aqui uma proposta de investimento que em 30 dias vai te render 100%. 100% em 30 dias. O que você fala? Espera aí que eu estou correndo aí, eu vou investir. Aí você pega 200 meticais, corre lá e fala: eu quero investir tudo isso. É isso que você faz? Eu não creio. Eu não creio. 100% em 30 dias? Você vai pegar todas as suas reservas, você vai pedir dinheiro emprestado para o seu pai, para o seu sogro, para os seus amigos, e você vai investir o máximo que você puder. Por quê? Depois de 30 dias você tem o dobro. Porque você confia na segurança de um banco e na assinatura de um gerente. Mas quando fala para você semear no reino de Deus... Então, se o banco te oferece uma vez mais, você faz isso, né? Mas Deus está falando que no mínimo é 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais. E a sua fé agora? Onde é que vai? Marcos capítulo 10, versículo 29 e 30. 29 e 30. Eu estou lendo aqui, a Bíblia, ela diz e ensina, 29. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Quantas vezes mais? 100 vezes mais. Quem está dizendo isso? É Jesus. Jesus. Uau. Irmão, eu tenho experimentado isso. Você sabe que eu sou missionário. Eu deixei a minha terra lá chamada Brasil, e lá eu tenho uma família. Mas como eu estou a serviço de Deus e semeio no reino de Deus, a minha vida é produto de semeadura no reino de Deus. Sabe o que Deus tem feito comigo? Pelo menos em 12 nações no planeta, eu posso contar várias cidades, inúmeras cidades, eu posso ligar, eu tenho um catálogo que eu posso ligar para qualquer um, falar: eu estou indo aí para ficar na sua casa 10 dias, 15 dias. É muito mais do que 100 vezes. É muito mais do que 100. Eu tive na Espanha, a primeira vez que eu estive na Espanha, uma irmã em Madrid, ela fechou a empresa dela. Fechou a empresa dela. E ficou 15 dias comigo e com a Bispa Gorete, só nos levando com o carro dela para conhecer Madrid. Uau. Jantava no restaurante, almoçava no outro restaurante. Eu falei: Deus, mas que coisa maravilhosa é essa? É verdade. Deus deu condição para aquela mulher, colocou alegria na vida daquela mulher, e nós tivemos essa condição. Isso aconteceu em Londres, isso aconteceu na Índia, isso aconteceu em Miami, isso aconteceu em Nova York, isso aconteceu na Itália. Onde a gente chega, nós somos bem recebidos. Isso está acontecendo hoje aqui em Moçambique. Eu posso dizer que hoje em Moçambique eu tenho um cadastro de pelo menos umas 200 casas, no mínimo, Maputo, se pegar aí Inhambane, se pegarmos Sofala, se pegarmos Zambésia, se pegarmos Tete, até entrando no Malawi, que se eu chegar para esse amigo: ó, preciso ficar uma semana na sua casa, ele vai falar assim, com grande alegria, e eles pagam a conta. Amém. Paga a conta como? Todo dia coloca o almoço, coloca a janta lá e tem prazer da nossa visita. Amém. Isso é colher 100 vezes mais. Amém. 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 Nós te convidamos a essa dimensão de fé. Uau. 30, 60, 100 vezes mais. Aleluia. Glória. Pastor, deixa eu falar uma coisa para você. Sim. Esse programa aqui, o Verbo, eu creio que é um programa que tem beneficiado muitas pessoas. Amém. Muitas pessoas. Não só em Moçambique, como em fora de Moçambique. Amém. Se você tiver no seu coração o desejo que a palavra de Deus continue propagando, faça uma semeadura nesse projeto. Amém. Aqui está precisando de semente de Deus?
Amém. Está precisando? Amém. De mantenedores, que alguém vem aqui e fala assim, pastor, quanto que é o orçamento desse programa? Eu quero ajudar na manutenção desse programa. Amém. Aí eu penso o seguinte, você não vai alcançar muito mais pessoas? Amém. Então, é o compromisso que o pastor faz. Então, Deus coloca à sua disposição, à minha disposição, a todos os dias, terrenos férteis para semear. Nós é que ficamos duvidosos, né? Não semeamos. Está aí. Está aí, a terra Então, tá aí. pessoas sérias existem. Homens e mulheres sérios existem. Semeie nesses, porque a palavra está sendo ensinada. Amém. E muitas pessoas Amém. estão sendo libertas. Amém, amém. Bispo, considerações finais? O tempo já está nos fugindo. Aleluia. Dentro das considerações finais, Amém. nós queremos dizer que Deus, Ele precisa de algo que Ele não tem. Mas você tem. Eu e você temos algo que Deus não tem. E Ele precisa. Amém. É carne. Deus não tem carne. E Ele precisa dessa carne. Então Deus vem e nos propõe nesse dia o seguinte: me entregue a sua carne e eu lhe dou o meu espírito. E juntos veremos essa obra feita. Glória a Deus. Então se disponibilize para Deus. Fala, Senhor, eis-me aqui. Opera na minha vida a tua vontade. E o Espírito Santo de Deus na tua vida fará uma obra tremenda, maravilhosa, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, o que Deus ainda tem para fazer através da sua vida. Amém. Então não coloque os seus olhos nas circunstâncias, nos bens materiais, aquilo que é circunstancial, tudo isso vai passar, mas acumule tesouro nos céus. Fala, Senhor, tudo que eu tenho, a minha vida, tudo que eu sou, não pertence a mim, mas pertence ao Senhor. Amém. Não só verbalize, não de boca para fora, mas realmente, fala, Deus, eu entrego a Ti. E veja o que Deus vai fazer a partir de hoje. Amém. Na sua vida. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Glória a Deus. Nós estamos abençoadíssimos com o programa A Lei da Semeadura. Eu estou aqui, estou muito satisfeito e quero dar graças a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos sempre aprendendo e de podermos levar para a sua casa uma palavra de esperança, de amor. Deus é muito, mas muito, mas muito bom. E eu agradeço a Ele pela oportunidade que nos dá de trazer uma palavra como esta no dia de hoje. Mais uma vez, lamento, eu tenho a certeza absoluta que você aí em casa queria entrar em contato conosco e colocar as suas questões. Mas se você fizer uma mensagem para mim através do Facebook, se eu receber três mensagens de telespectadores que tinham questões e que queriam colocar essas questões no programa de hoje e não conseguiram, eu trago o Bispo Oliveira para um programa só de perguntas e respostas. Nós vamos estar aqui, eu e o Bispo, vamos abrir as linhas e vamos ficar aqui conversando sobre aspectos que têm que ver com o Evangelho, com a Bíblia, mas à espera somente que você entre em contato conosco e coloque a sua questão sobre o tema que desejar, e nós com as Sagradas Escrituras iremos, dentro da graça do nosso Pai, responder a isso. Então, se eu tiver três perguntas no meu Facebook, aliás, três mensagens de telespectadores que queriam ou que querem fazer alguma pergunta sobre o tema de hoje, nós vamos fazer isso e vamos assim nos retratar e nos desculpar por não termos aberto linhas num tema tão importante como este, sobre a lei da semeadura. Esta quinta-feira nós iremos falar sobre suicídio. É isso mesmo, suicídio, um tópico muito pertinente. Recebemos informações de que em Moçambique o número de pessoas que cometem o suicídio está a aumentar. Por isso tocou-nos o Espírito de Deus para trazer aqui o tema e abordá-lo de acordo com as Sagradas Escrituras e trazer esperança
alegria e paz no coração daqueles que estão neste momento atormentados por esta questão de suicídio. Você que está aí depressivo, que tem pensado em retirar a sua vida, ou você que conhece alguém que disse, olha, amiga, eu não estou feliz, eu quero tirar minha vida, eu prefiro morrer, quero ir para um outro lugar, porque aqui já não há mais esperança para mim. Diga a esse seu amigo ou amiga para se conectar à Mega Televisão, quinta-feira às 17 horas, nós estaremos aqui a falar sobre suicídio de acordo com as Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe a si e a sua vida e que você realmente comece a partir de hoje semeando no reino dos céus para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até quinta-feira.